Oi, pessoal, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Oi, pessoal, eu sou a Isadora Almeida, da Popload Radio. Eu sou o Kleber Fak, do Miojo Indie. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Buzz. Marcelo Costa, do Squinhel. Bom, hoje a gente vai conversar sobre fanzines, do it yourself e música. É um assunto bem mara, que eu estou apresentando, muito divertido. Eu escolhi essa pauta. Mas antes, segue a gente lá nas nossas redes sociais, @podcastbfsm no Instagram e no Twitter. Vamos falar sobre música no Facebook. Vamos falar sobre música.com.br. É o nosso site, lá tem todas as nossas edições passadas, recomendações, os nossos convidados, tudo isso. E seja um apoiador perfeito desse projeto e vai lá no nosso Padrim, padrim.com.br/podcastbfsm. Lá tem vários valores e recompensas. Você pode estudar qual que você acha que faz mais sentido para você. E apoiar a gente. A partir de um cafezinho. Um cafezinho, R$5, gente. Já tem direito a entrar no grupo fechado do... Que tá babado, hein? Tá bem legal. Tá bem divertido. legal mesmo. Aproveitar também e dizer que a gente vai ter um sorteio de ingressos exclusivos pro próximo show do Monkey Buzz, que a gente vai falar no final do programa. E também queremos a participação de vocês nas mensagens de voz. Eu tava vendo a lista de quem tá apoiando a gente. Tem muitos que estão no plano que pode mandar mensagem de voz pra gente. Dando recomendação de disco, participando dos nossos outros blocos aqui no programa. Boa. Tudo. Bom, vamos lá. Hoje a gente tem um convidado que eu admiro muito e acompanho faz tempo, que é o Marcelo. A Isabela Yu, na verdade, que te recomendou, que a gente tava falando sobre zine, ela é assim, um poço de informação pra mim, sempre que eu tenho uma dúvida eu vou falar com a Isabela. E ela falou que, na verdade, você fazia um zine, então se você quiser contar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, a sua formação e também desse zine, assim, só para o pessoal entender um pouquinho mais sobre você. Bom, primeiramente, deixa eu agradecer, voltar tudo aqui, agradecer pelo convite de todos vocês. Também sou fã de todos vocês. E acho bem bacana essa troca de informações, assim, é muito legal. E, bom, o Squinhel nasceu como fanzine em 96, no dia 25 de dezembro. Eu não sou um cara que acompanhava fanzines, eu era um cara muito mais de revistas, revista Bis, Roll, Som 3, essas coisas eram a minha literatura pop da época. E um pessoal na faculdade, eu fazia publicidade e propaganda em Taubaté, fez um fanzine, que é o Gambiarra, tá aqui no meio da pilhazinha que eu trouxe para mostrar para vocês. Marcelo trouxe uma pilha enorme aqui de zines dele, coleções e tudo. E bem bacana, eu trabalhava na faculdade de Direito, na biblioteca da faculdade de Direito, levei para lá alguns, e aí o pessoal curtiu e tal, e como eu era meio que tinha uma discoteca em Taubaté, comprava muitos discos e tal, o pessoal ia ouvir discos em casa, e quando alguém precisava de algum disco, o Marcelo tem e tal. Um amigo, um cara que fazia Direito, ele chegou, vamos fazer um fanzine? Eu falei, cara, meio doida essa ideia, né? 25 de dezembro, você comendo o resto da ceia no dia seguinte lá, ele apareceu à tarde, assim, vamos. Ali na hora a gente sentou, já fez o bonequinho do que seria o fanzine número 1, e que era um fanzine muito mais para falar da cena de Taubaté. Eu nasci em São Paulo, mas fui para Taubaté com 5 anos e fiz faculdade lá e fui voltar para São Paulo com 30. E a gente teve essa ideia de fazer o fanzine para falar da cena de Taubaté, mas eu falei, bacana, eu quero falar de Pixies, sabe? Tem que falar de Pixies e tal. Eu falei, bacana, eu quero falar de Kiss. Então você fala de Kiss, eu falo de Pixies, ótimo, vambora. No mesmo fanzine. No mesmo fanzine. Entendi. Que na verdade é uma cultura que a gente até trouxe para escunhar o site, assim, de falar de tudo sem tentar delimitar. Bacana, tem um texto bacana, sobre o Kiss, uma banda de metal, samba, não importa. A pauta tem que ser bacana. Isso a gente meio que começou isso já no fanzine, e isso com o João Marcelo, que foi esse cara que me convidou. A gente chegou a fazer uma edição número 1, e o João era um cara muito mais focado na parte comercial do que eu, e com espacinhos para publicidade e tal, assim, e ficamos enrolando para soltar, enrolando para soltar. E começou a circular umas versões piratas do fanzine, assim, xerocada, ia para cá e para lá. E nesse inteirinho, o João sofreu um acidente e acabou morrendo. E o fanzine é bacana, gente, não vou lançar e tal, não vai sair mais, não existe mais Squinhel, e continuei fazendo faculdade, continuei fazendo as minhas coisas. Só que esses fanzines que começaram a circular,
uma galerinha ficou meio fã em Taubaté e tal. E um outro cara do direito, que era o Alexandre, ele chegou assim, cara, eu vi um fanzine seu, assim, cara, sensacional aquilo, vamos fazer mais? Eu falei, não, cara, imagina, não quero fazer mais não, poxa, o João se foi, não sei o que lá, né? Não, vamos fazer. E o cara me encheu tanto, só falei, bacana, vai, vamos fazer. E aí nasce, a gente começa a fazer o segundo, e com o segundo eu já relanço o primeiro de novo, e aí foi. A gente começa a lançar o terceiro, o quarto, o quinto. Você cobrava por isso? Não. A gente, na cultura de fanzines, geralmente as pessoas mandavam uma nota de R$2 para você, ou selos para você mandar o fanzine de volta para eles e tal. Mas era sempre uma troca, sabe? Geralmente leitor mandava selos, pagava em selos, ou mandava umas notas de R$2, R$5 dentro do envelope, assim, escondida ali. Me manda o fanzine para mim, por favor, tal. Mas o Screenel nunca foi cobrado. E eu sempre conto isso, porque parece uma coisa assim, planejada e tal, e nunca foi. Talvez seja uma coisa até de subconsciente, assim. Mas quando eu comecei a fazer o fanzine, a ideia era meio que tipo, pagar um pouco por todas aquelas pessoas que me ensinaram a gostar de jornalismo musical. Legal. Então, tipo, a primeira tiragem do Screenel teve 300 exemplares, 150 viajou. Foi para Ana Maria Baiana, Fábio Massari, Lúcio Ribeiro. Tipo, desceu uma cacetada na MTV. Encontrei a Soninha uns anos atrás, assim. E ela falava, cara, abriu uma caixa e tinha os Screenel lá, sabe? Demais. E essa relação era uma internet incipiente ainda, né? O meu primeiro e-mail é de 96. E a gente começou a trocar e-mail com vários jornalistas, mandavam, tal, assim. A partir do quarto já tem umas participações, assim. O Lúcio começa a comentar, não, estou aqui na praia ouvindo tal disco e lendo Screenel, sabe? E o Screenel em papel, a transição do papel para a internet acontece quando eu venho trabalhar em São Paulo, numa indicação do Lúcio. O Lúcio me abriu uma porta no IG, que estava formando uma nova equipe. E eu venho trabalhar em São Paulo, tinha 6 fanzines, o fanzine já estava circulando muito bem, eram 2 anos no meio de fanzines. E eu ganho um site de graça, um cara conheceu o fanzine e falou, cara, isso aqui é sensacional. Essa história é demais. Você nunca pensou em fazer um site? Eu falei, cara, acabei de mudar para São Paulo para trabalhar com internet, é uma coisa tão nova para mim. Não, vou fazer um site para você. E na semana seguinte ele chegou, tá aqui, ó, senha, login. Caramba! Atualiza. E era só publicar. E aí nasce o Screenel internet, o Screenel online. Que dura até hoje. Que dura até hoje, tá aí quase 20 anos, 19 anos no ar, a gente faz 20 ano que vem. Nossa, muito rápido. Nossa, muito rápido. E eu sempre tenho vontade de voltar ainda a fazer a versão em papel. É até legal pra gente conversar isso hoje, nessa coisa do que é um fanzine em papel total, hoje, assim. Mas foi uma fase muito bacana, foram 2 anos intensos. Eu estava comentando que eu tinha quase 500 fanzines em casa, mas eu fui começando... Essa coisa de mudar muito, eu mudei quase 20 vezes em São Paulo até me estabelecer com a esposa. Nossa, bota na caixa, tira da caixa, bota na caixa. Aí alguém chegava assim, cara, a gente vai fazer uma exposição de fanzines, ó, tá aqui, ó, leva isso aqui para você. É seu. Mas como que eu te devolvo? Não precisa. Só guardei os essenciais, assim, os meus favoritos, aqueles que, tipo, eram jornalisticamente muito interessantes e também variados, assim. Então, eu trouxe alguns até pra gente conversar sobre eles aqui, que fanzines são fanzines de muita gente que talvez vocês não saibam que mexeu com fanzine. Por exemplo, tem o Zé, que é o fanzine do Carneiro, do Carlinhos, da Abdeobaldi. O fanzine, o Ponyfax, que é o do Takeda e do Mini, da Valverdes. Legal. Sabe? O Cardoso on Paper, que era do pessoal da Cardoso Online, que eles faziam umas versões sensacionais impressas, assim. Tem umas coisas bem legais. Eu acho engraçado que o Kleber publicou no nosso Instagram, sempre no começo a gente publica no Instagram, e hoje foi quais são seus fanzines favoritos e tal. E uma pessoa falou, nossa, o que é isso? Qual é a sua relação com o fanzine? Sua relação com o fanzine, né? Tipo, o que é isso, né? Então é muito louco que as pessoas realmente não conhecem. Então, pra quem não conhece, assim, eu tava fazendo um estudinho sobre a história de tudo isso, e fanzine é uma abreviação de Fanatic Magazine, né? Então, é tipo uma revista que é feita por um fã pra falar, tipo, teoricamente, por um fã para fãs, assim. Eu fui entendendo um pouquinho mais e, na verdade, essas publicações, elas começaram, talvez, tem várias, né, teorias, mas começaram além da música, né? Então, teoricamente, no início do século XIX, grupos literários nos Estados Unidos começaram a fazer publicações
amadoras, né? Que eles não conseguiam fazer publicações tradicionais, então publicavam. Muitas das pessoas relacionadas à ficção científica, era um espaço onde eles podiam conversar sobre isso e publicar. Eu até As brisei. próprias Pulp Fictions, que são aquelas revistas Exato. antigas que eram feitas com a polpa do papel, que era o papel mais barato, veio daí, dessa época, Total. comecinho do século XX, assim. Então é muito louco que foi muito além, né? Até falei, nossa, talvez a relação da galera hoje com fanfic, né? Que o pessoal faz, tipo, no Reddit, no Tumblr. Talvez naquela época eles faziam realmente no fanzine. E tem prozine, depois eu fui descobrir que era, tipo, pessoas que começaram a escrever em fanzine e realmente tiveram um grupo de pessoas fãs deles, faziam um prozine. Então eu meio que, através da pesquisa, por causa de hoje, eu descobri várias coisas que eu não sabia, assim, tipo, Então, que é legal muito isso, interessante. porque, tipo, eu também não sabia, quando caiu o Gambiarra, que é esse que o pessoal da minha faculdade fez, poxa, que legal, eu tinha lido, eu conhecia de longe, assim, o que era um fanzine. Mas a minha surpresa maior, assim, quando eu comecei a fazer fanzine, foi a receptividade da cena. Assim. Total. Então, eu comecei bacana. Se você pegar os screenel em papel, assim, e ver na edição 1, bacana, screenel em papel, né? São 2 legal, que começa a circular. Na 3, a gente já começa a fazer uma lista de outros fanzines na capa, na contracapa. Ó, gente, procurem esse fanzine aqui, esse aqui. São os fanzines um indicando o outro, assim. E aí você conhece dezenas. Eu vim participar na época, entre 98 e 2000, de uns 3 debates de fanzines, até culminar na Feira Internacional de Música que a gente fez na Funarte. Foi organizado pela Deb, do Magazine, que trabalhava ali com o pessoal do Butcher's Orchestra. E foi um final Da de semana... Magazine e a banda. Não, o Magazine era um fanzine da Deb. Ah, entendi, Tá aqui no meio também. E que era um fanzine super indie, bem puxadão pro indie rock de John Spencer, essas coisas assim. Tem aqui na lista até para dar uma olhadinha. E ela conseguiu ali fazer uma verba para fazer um final de semana na Funarte, com o show do Butchers, Fish Lips, umas bandas da cena daquela época, ali do começo dos anos 2000. Eu fiquei responsável pelo varal de poesias e tal, mas era muito fanzineiro, todo mundo se encontrando. Falou, poxa, você é Marcelo Descunhel, sabe? Pô, eu sou o cara do Boca Suja, eu sou o cara do Luna. Pô, que legal e tal, assim. A circulação era muito forte, era muita coisa chegando, tipo, nesses 2 anos não teve um dia que eu não recebi fanzine em casa ou carta. Você recebia em casa ou era uma coisa que as pessoas iam por um lugar pegar? Como que era essa situação? Como eu morava em Taubaté, então tinha essa coisa bacana. Sim. Era sempre recebia em casa, nunca teve um dia que não chegava carta ou um fanzine de alguém, assim, sabe? Durante 2 anos e meio foi uma constância, assim. E o pessoal, o que você mais lia? Eram, tipo, resenhas? Ou eram... Porque hoje eu tenho alguns que são meio que textos livres, sabe? Ou coisas desse tipo. Não necessariamente contos, às vezes resenha. Tipo, o que naquela época você acha que circulava? Quadrinhos. Exatamente. O Screen nasceu como uma ideia, assim. A gente pegou uma fase ali que a Bis estava em decadência, assim. O texto da Bis estava em decadência. A Ilustrada também estava meio não sabendo para onde que ia. E a ideia era falar de bandas que são 2 veículos que praticamente me ensinaram tudo sobre música pop. Não estavam falando, então bacana, não tem ninguém falando sobre Belen Sebastian, poxa, a Folha não deu Belen Sebastian ainda, bacana, então a gente vai falar de Belen Sebastian. Massa. Poxa, não tem ninguém para falar do disco do Carnaval na Obra, que é um disco sensacional do Mundo Livre, a gente vai falar. Então, achei muito legal num que eu peguei seu ali, era de 1999, aí vocês faziam uns destaques da década, mas tinha, por exemplo, The Flaming Lips, tinha o Wilco, que eram coisas assim que eram muito fora do universo brasileiro nessa época. Era a ideia nossa, tipo, bacana, tentar tapar um buraco ali, tipo, bacana, não tem ninguém falando disso, porque os fanzines surgiram mais ou menos para isso, para tipo, os fãs falarem de coisas que não estavam sendo faladas. No Screenel ali em papel vai ter resenha de shows, tem Vanderbilt na Borracharia, um barzinho ali na Morato, festivais, viagem. Aí a gente vai ter resenha de literatura, vai ter uma edição, que é a edição 4, que aí você começa a pirar, você lança o primeiro, lança o segundo, e no terceiro você já estava assim, todo mundo comentando e tal, bacana. O que a gente vai fazer no 4? Vamos fazer um fanzine de Dia dos Namorados. Cara, mas
fanzine é essa coisa meio punk e tal, essa coisa. Não, vamos provocar. A gente fez um fanzine de Dia dos Ai, que Namorados. demais. Mas qual que era a periodicidade que vocês faziam Era- assim? Era livre ou vocês Mais ou tinham menos um de deadline? 3 em 3 meses. Ah, legal, tá bom. Depois teve um que deu uns 6 meses, mas não tinha uma coisa fixa não. Assim, até porque era tudo bancado do bolso. Então, tipo, E era tudo xerocado, assim? tudo xerocado. Vamos falar um pouco sobre isso. Como É. que era feito, né? Porque hoje pra gente é muito fácil eu montar um site, um blog, Exatamente. ou um perfil no Instagram, muitas vezes já serve pra isso. Como que era fazer um fanzine? O fanzine é isso. Fanzine, na verdade, é você escrever um texto, botar num papel, dobrar e de colocar um nomezinho ali e pronto. Isso é um fanzine, sabe? Existem diversos formatos. Eu fui pirando, fui recebendo formatos de fanzine que era uma folha só e tinha várias dobraduras. Assim, falei, pô, bacana, Sei. isso aqui é legal, porque super barato para você mandar pelo correio e você informa, tal. Então a gente Não vai é meio ter... difícil fazer isso? Tipo, era tudo... É verdade, né? Era tudo meio que à mão. Como que era? Então, Vocês faziam? o caso do o Screen é um fanzine, ele foi feito inteiro no PageMaker. Então era uma Aham. coisa bem jornalismo mesmo ali, brincando mesmo com as Brincando, coisas. É dificinho, né? Logicamente que um cara de publicidade. Eu não era jornalista ainda, não tinha trabalhado. Quando eu trago a edição 5, que é essa com o Kevin Smith na capa, eu tinha o Lúcio, que era um dos caras que me dava dicas, assim, e o Marcelo Orozco no NP, depois trabalhou muito tempo como editor da VIP. E quando eu chego para mostrar o Zine 5, assim, no NP para ele, assim, eu fui trabalhar no NP logo depois que ele saiu, ele me mostra, ele começa a me dar uma baita aula de jornalismo. Assim, olha, legal, então a foto tem que vir aqui, Ah, pode você tem que crer. precisar aprender a editar, você não pode colocar 4.000 toques no lugar que cabe 2, tá vendo? Tipo, ó, isso aqui, ó, você tem que aprender, né? Recebi uma aula dentro do NP ali, porque era isso, tipo, descobrindo, bacana, eu tenho um textão aqui que eu escrevi, não sei o que lá, quero colocar aqui dentro, aí você pega a foto aqui e tal, e a foto, a qualidade não tá tão boa e tal. Mas no meu caso era esse, eu fiz tudo no PageMaker, mas eu conheço vários, o André da Velvet, por exemplo, da Velvet CDs, ali na Galeria Presidente, em frente a 24 de maio, ele tinha um fanzine da Velvet, que era sensacional, com vários colaboradores, falando de show do Bela Sebastião na gringa, umas coisas muito legais, assim. Ele era um fanzine tradiça de colagem, assim. Ele imprimia os textinhos, colocava o textinho colado aqui. Aí, de bacana, tem uma foto, imprimia a foto vinha coladinha, recortada, assim, Bonitinho. super, sabe? Aí depois você xerocava tudo e parecia uma revistinha, assim. Acho que daí volta pra questão da época do movimento punk, Sim. que tem um pouco dessa coisa estilística mesmo, da estética Exato. punk, do it yourself. Preto e branco, né? Fazer coisa à mão, escrita mesmo, né? Eu acho que o punk é o principal veículo do fanzine. O fanzine teve toda essa pré-história com os beats, com toda essa coisa da Pulp Fiction e tudo, mas o grande start do fanzine como cultura independente surge com os punks. As revistas não falavam, os caras queriam se comunicar entre si, eles começaram a falar, bacana, então vamos falar nós mesmos. E aí eles começam a comunicar. Então vai ter um pessoal na Alemanha fazendo fanzine sobre bandas alemãs. Poxa, tem uma banda muito legal aqui e tal. E começa a se comunicar com os Estados Unidos, que começa, sabe, uma rede mundial, assim. É uma coisa quase pra internet, né? Total pra Total internet. pra internet, Total, só que é é. aquela coisa, do mesmo jeito, isso num cenário atrasadíssimo, né? Então, do mesmo jeito que a gente tinha... Você lia na revista Bis sobre discos que você não ouvia, os fanzines faziam a mesma coisa, só que de uma maneira doida, porque, tipo, a chance de você ouvir uma Era ainda banda menor. punk alemã era muito menor ainda, né? O que eu achei interessante na pesquisa foi entender do punk, né? Que por mais que ele tenha sido algo bem rentável, tipo, não era um movimento que as indústrias fonográficas, tipo, tinham interesse, né? Então era meio que assim, se você quisesse fazer uma banda, você tinha que financiar. E se você quisesse falar sobre música, você tinha que fazer um fanzine. Então era meio que assim, do do it yourself pesado, né? E também o fato que era um movimento que ele tinha uma cara muito negativa do público, né? Era tipo, super ligado à violência, essas coisas assim. Então, Principalmente o lado dos Sex Pistols ali, era total, uma coisa... E é meio que o papel da mídia radical, né? De tipo, vamos então falar sobre as nossas coisas para as pessoas que querem ouvir. Quem sabe, tipo, sei lá, o movimento Riot Girl, né? Acho que o Zine era um jeito legal das pessoas falarem e também abrir um pouco sua cabeça pro que tava acontecendo, E o movimento né? Riot Girl ele surge como um nome de um fanzine, né? Sim. Bacana. Como que a gente vai passar essas ideias feministas? Elas vão e fazem um fanzine, que era a melhor maneira. Tipo, é uma coisa muito doida, porque hoje, bacana, a gente tem redes sociais, A tem gente não tudo, consegue nem né? imaginar esse cenário, É né? distante demais pra gente isso, né? Mas era a maneira que você tinha naquela época. Bacana, como que eu vou falar de uma banda tal aqui?
poxa, eu vou escrever no papel e vou passar para as outras pessoas. É o jeito de sabe? passar informação, né? Exatamente. Engraçado que, pra mim, eu venho do interior, então, assim, isso de fanzine nunca existiu. Mas como eu era otaku, adorava muito anime, eu lembro que eu assinava algumas, comprava algumas revistas na banca e no final a parte tinha a carta dos leitores, mas tinha, assim, revistinhas que as pessoas faziam. Por exemplo, até um menino comentou aqui que o primeiro contato que ele teve foi um fanzine do Cavaleiro do Zodíaco. Ai, que demais. Que alguém meio que fazia uma história em quadrinhos meio que continuando o Cavaleiro do Zodíaco. Ai, que massa. E pra mim também era muito isso, assim. Tinha um cara que pegava, assim, sei lá, Sailor Moon, e aí ele fazia um conto fechado do Sailor Moon, desenhadinho à mão. Eu lembro que você mandava o dinheiro pelo correio, mais um dinheirinho do frete e te mandava de volta, assim. Então, pra mim, o pouco que eu conheço de Era fanzine meio veio isso. desse nível, Que desse demais. universo, assim. É isso aí, exatamente isso. É muito a rotina louco, era né? essa. O jeito que as pessoas acham de dialogar, né? Tipo, até da coisa mais óbvia do impresso, que era tipo da Turma da Mônica que eu lia, e tinha uma área que era dos leitores. Verdade. Então, Isso. os leitores mandavam desenhos ou perguntas, sei lá, e daí a Mônica respondia, não sei, sabe? Mas era meio tipo esse jeito de você achar uma maneira de dialogar pelo impresso, né? Isso é muito louco. O doido era você imaginar. Hoje, logicamente, novamente é muito mais fácil, mas que você não estava sozinho, tipo, bacana, Sim. nossa, tem umas pessoas que gostam dessas mesmas bandas, então bacana. Lógico, Comunidade, né? Criar uma... Exato. Pixies, ok, mas você pega umas outras bandas mais independentes, mais raras, assim, pô, quando a gente falava de Wilco, Flaming Lips, que eram bandas que não estavam tão na mídia ali naquela época, alguém fala, poxa, legal, tem mais alguém, sabe? Aí eu fui conhecer, por exemplo, um fanzine do Paraná, o Imaginary Friends, que pra mim é um dos grandes fanzines que a gente teve no Brasil, que os caras faziam umas coisas assim, sabe? O disco do Verve tava saindo e eles tinham um puta materião, assim. Eu falei, cara, que coisa sensacional, sabe? Que, tipo, nem sei se a Bis chegou a dar Verve, por exemplo, sabe? E Então, como era essa coisa de você ler e você não conseguia fazer download do disco, né? Boa pergunta. Como que era o processo de consumo disso? Porque, assim, você tinha acesso, mas aí como que a outra pessoa no outro município ia ter acesso a isso também? Então, geralmente essa coisa é a coisa da provocação mesmo. Então, bacana. Eu vou falar do Wilco, por exemplo, nessa coisa falando do Summer Thief ali em 2000. E o cara vai ouvir e vai falar, poxa vida, sabe? Como que eu vou conseguir esse disco? E vai dar um jeito, alguém na cidade vai ter, porque... Procurar. Geralmente lá em Taubaté eu era o cara que comprava as coisas e as pessoas iam ouvir em casa, sabe? Então eu era o cara que, tipo, era o centrozinho de discos dessa cidade, assim. Ah, bacana, Marcelo tem um disco de tal banda, vamos lá ouvir, sabe? E toda a cidade eu acho que tem esse cara. Tem. Sabe? Então Ou o cara do cinema, o cara do quadrinho. Sempre tem, sempre tem. E aí as pessoas iam atrás, assim. Porque não existia fitinha. Às vezes alguém mandava um e-mail, uma carta falando, cara, grava pra mim tal coisa, e mandava uma fita cassete. Que demais, sabe? né? Aí você ia analógica. Você ia gravar e tal, a fita pra mandar pro cara. É realmente Mas era um bem senso raro. É realmente bem um raro, senso de assim. comunidade, assim, né? Muito. Outra parada. Tipo, você realmente depende das pessoas pra consumir, né? Sim. Então é um sentimento muito diferente do que a gente tem hoje, assim. Só por isso, de você não precisar depender de ninguém pra entrar num site, ouvir uma parada. Você não tem que ligar pra ninguém. Tipo, Deus me livre, né? As pessoas até nem gostam de ligar pra você, tipo... Mas, assim, eu não sei se vocês têm um fanzine, tipo, o primeiro fanzine que vocês leram, que vocês terem acesso, assim, lá. Eu pra já sou a geração internet que olhava no IG. Eu já começo com o Luz, todo o pessoal ali fuçando coisas na internet e ia na loja daí pra comprar álbum. Eu nunca tive zine, mas eu sempre achei bonito, assim. Quando eu descobri, na adolescência, eu comecei a fuçar, assim, Google mesmo. Ver no computador, É, bonito. né? Exato. É ver o zine no computador. E achando bonito demais. Até queria puxar, porque assim, a gente tá falando muito música, mas, por exemplo, esse final de semana rolou a Printafeira aqui no Sesc. E aí um amigo meu, o Vitor, tava expondo lá. Abraço, Vitor, maravilhoso. E assim, muitas das pessoas que estavam expondo lá eram fanzine, só que era num conceito muito mais artístico, meio que de testar sei lá, o próprio uso visual, o uso do papel, sabe? Tinha um outro pegado, porque no seu caso era uma coisa muito do texto, muito textual, Isso, né? no caso de do screen, sim. Mas esses eram, tipo, muito de às vezes, sei lá, estudo de fonte, estudo de cor, algumas coisas assim, muito para outros campos, né?
Os primeiros que eu tive acesso eram de foto, assim, honestamente. Tipo, Isso, tem bastante de foto fotógrafos que fazem. Foto, poesia tem bastante. Tem bastante. O Ponyfax, que é o fanzine do Mini com o Takeda, é um fanzine que saiu, tipo, acho que é de 2000. É uma conversa que começa num chat. Ai, que tipo, demais! É meio que, tipo, é um romance, uma historiazinha que começa dentro de um chat e ele vai construindo essa história dentro como se fosse um chat. Que louco. Sabe? É doido. O do Carlinhos já é um fanzine mais tradicionalzão. Tem os textinhos, aí tem uns quadrinhos. Acho bem legal. E como que vocês puxavam as pautas, assim? Vocês liam nas revistas que vocês compravam? Como que chegava assim, vamos falar sobre essa banda? Como que vocês conseguiam ter acesso a essa informação? Como era uma coisa bem distante, então uma coisa distante de tempo mesmo, assim, ia demorar entre 3 e 6 meses entre uma edição e outra, pauta sobrava, porque bacana, nossa, eu quero falar do Mundo Livre no próximo disco. Aí eu pensava, algumas coisas que eu fui trazer para o Screenel, como uma sessãozinha chamada 3, que a gente ou faz 3 filmes ou 3 DVDs. Que tem até hoje. Com os textinhos do Renan Guerra. Ó. Exato. Nasce no fanzine. Então tem ali, tipo, 3 discos que nunca saíram em vinil naquela época. Não tinha, que era Picassos Falsos, Now e mais algum. O disco do Edgar Scandurra, 3 bootlegs. Aí eu vou criando sessãozinhas e bacana, 3 demos que chegaram, mandaram pra gente, sabe? Porque aí, do mesmo jeito que a gente recebe CDs, os fanzineiros recebiam demos de bandas, assim. CDs, a gente fala da banda da gente, mandava CD, mandava demo. Então as pautas, isso principalmente nas 3 primeiras edições. A partir da terceira, a gente já começa a ter um núcleo de colaboradores maior, e aí vai ter matéria sobre truco, vai ter matéria, a gente vai ter um ombudsman. Que legal. O Screenel tem ombudsman, acho que a partir da 4ª edição, que ele começa, tal matéria ficou bacana, mas a leitura ficou difícil, porque vocês colocaram um coração no meio e tal. O ombudsman, pra quem não sabe, pro ouvinte, é o cara que vai fazer a crítica do jornal. Normalmente é um jornalista que ele vai fazer uma análise do que o jornal publicou naquela semana e vai fazer uma revisão sobre isso, assim. Isso, nós tínhamos ali, o nosso crítico era o Fidel Castro. Ele fazia a crítica da edição, na edição seguinte ele fazia a crítica da edição anterior. Mas aí era super variado, porque a gente começou também, teve relações com várias outras pessoas de outros fanzines, e falava, pô, cara, tem um texto de futebol aqui, pô, bacana, quero, me dá, sabe? Bacana, tipo, eu vou escrever pro Zine da Velvet, vou colaborar com o Zine de poesia. Aí alguém fala assim, pô, Marcelo, você não tem um texto parado aí sobre tal coisa, assim, tipo, então eu queria uma coisa de cinema, tem isso daqui e tal. Então, tipo, você começa também a ter uma rede de trocas, assim. Mas a pauta era essas coisas bem livres, assim. Vai ser muito pautado pelo que está acontecendo ali no momento mesmo, pelo hard news. Então, principalmente das edições 4, 5 e 6, vão ter melhores do ano, bacana, o que teve de cinema pop nesse ano e tal. Mas a gente vai construindo algumas sessões. E uma das que eu gosto pra caramba, que eu também trouxe pro Screenel na versão 1.0, ela não tá na 2.0, é a sessão matérias antológicas, que a gente vai, tipo, bacana, eu quero um texto do Miranda. A primeira vez que eu falo com o Miranda, eu falo, Miranda, eu quero republicar o texto seu do Cyberdingo. Ele, pô, velhinho, mas lógico. Que incrível! A gente republica, tem um texto do Álvaro, tem texto do Marcelo Orozco, texto do Thales Menezes. Cada edição tem um texto que era assim, bacana, tipo, onde tem um lugar que o jornalista fala assim, cara, esse texto é foda, sabe? Sei. Porque a gente tem essa cultura, o jornalismo não tem essa cultura de olhar para si mesmo e falar, nossa, tipo, você olhar e falar, nossa, porque a gente era muito fanático pro jornalismo. Era aquele cara que começava a ler o texto e falava, mano, esse texto é do Lúcio. Esse texto é do Marcelo Mendes Paiva, sabe? Você começava a ler o texto e nem vi quem assinou, eu sei quem escreveu esse texto. Então a gente tinha, bacana, criamos uma sessãozinha dentro do fanzine, que na versão 1.0, quando a gente muda ali para... A versão 1.0 era praticamente um fanzine online mesmo. A gente vai ser um site jornalístico a partir de quando eu rompo ali com 2004, eu faço uma mudança drástica no site e tiro o gonzo de jornalismo. A gente era bastante gonzo ainda, né? Principalmente na primeira parte do Screenel 2001 a 2004. Aí eu mato o gonzo de jornalismo no site, falando, devia ser um site jornalístico, vamos parar de olhar para o próprio umbigo. E aí o Screenel vira um site jornalístico, que é o site que existe hoje. A gente teve poucas mudanças de 2004 para 2019. Aproveitar que você falou disso, já de transição do zine papel para o zine virtual, o que muda?
é um zine ainda, porque eu vejo que o fanzine ele tem muita coisa do formato, do você pensar no bloco, do pensar a disposição da foto, no texto que vai ser encaixado ali, e na internet já é uma outra pegada. Eu queria entender um pouco dessa transição, o que perde e o que ganha o zine nesse processo. Eu acho que no caso do Screenel, a primeira fase do Screenel era um fanzine. Eram textos de fanzine. Só que eu tenho o primeiro choque que eu tenho é que, bacana, posso escrever 20 mil toques, sabe? Era aquela coisa, nossa, escrevi 4 mil e cabe 2 mil, tem que cortar 2 mil toques aqui. Meu Deus do céu, não, vou abrir outra página, mata esse texto aqui, sabe? Então, a primeira surpresa que eu tive quando passei do zine em papel para o zine online foi isso, sabe? Bacana, eu tenho um espaço ilimitado para escrever e o Screenel se criou com textos grandes, textos gigantes, entrevistas imensas por causa disso. Bacana. Se a pessoa quiser ler, não quiser ler, tá aqui, ó. Ela lê a hora que ela quiser, essa entrevista aqui de 3 horas, então fica à vontade, sabe? Mas foi o primeiro choque que eu tive. O que ganha, o que perde as pessoas que não estão online e as pessoas que recusam o online, e você vai ter um cenário, principalmente vindo do punk ali, sabe? As pessoas mais radicais que vão recusar mesmo o online. Então não vão, bacana, tipo, cara, dá uma olhada no meu site lá. Tem esse assim, de recusar? Tem sim. Nós tem de tudo. Teve contra a guitarra elétrica no Brasil, não vai ter como isso. Sim. É verdade. Então você perde esse contato das pessoas que você tinha... Você perde um pouco do romance. Do mesmo jeito que ouvir MP3 e ouvir vinil tem essa diferença romântica, que é de pegar o papel, de ter esse contato de mandar carta, escrever, a pessoa depois, quando ela vai pedir um outro fanzine, ela comenta o fanzine anterior e faz cara, adorei essa matéria aqui, poxa, essa aqui eu não gostei tanto, sabe? Tem essa coisa romântica, assim. Então, mas eu acho que você perde muito mais essa coisa de pessoas que não estão online. Paralelamente, você vai ganhar as pessoas que estão online. Eu costumo dizer que a gente teve um público muito legal até a 6ª edição, que é feita em gráfica, são 1.000 exemplares. A gente teve, acho que mais umas 2 reimpressões, deve ter uns 2.000 circulado desse fanzine. Mas quando a gente entra na internet, muda totalmente a figura. E era uma internet incipiente, então tem um site falando de cultura em São Paulo, tinha o quadradinho na ECA, tinha pastilhas coloridas do Suner, tinha uns 4, 5 sites falando de cultura. Depois tem um site falando de música em São Paulo, dos shows, assim, e tal. Então a gente acabou tendo um boomzinho ali. O site cresce muito nos 3 primeiros anos de público, até chegar ao nível que a gente está hoje, assim. Então eu não vejo como competir o online e o on-paper. Eu sempre chamo de on-paper. Porque, bacana, mal e mal, eu vou falar nas matérias boas, a gente vai falar com 30 mil pessoas no Screenel. Nas matérias mais ou menos, a gente vai falar com 2.000, entre 1.000 e 2.000, nas matérias mais ou menos lidas. Legal, um fanzine, eu consigo fazer 2.000 reimpressões, circular, e às vezes um fanzine é lido por 4, 5 pessoas, circula. Eu recebia fanzines e como eu tinha muito, quando eu mandava o meu, eu mandava de outra pessoa junto. Mas você não vai ter um alcance tão grande, sabe? E me interessa muito a perenidade, assim. Uma das coisas que eu sempre bato na tecla do Screenel é que a gente está no ar há 19 anos e 19 anos os textos estão ali. A Fernanda Young faleceu e eu tenho a entrevista que eu fiz com ela em 2001, tá lá no site, tipo, do jeitinho que eu publiquei em 2001. Isso é incrível, sabe? É uma coisa... Mesmo, sabe, um arquivo, né? Que você pode, você pode acessar, né? Demais. E legal, bacana. Eu tenho toda a coleção da Bis em casa, tenho os meus fanzines favoritos. É um assim, espaço, mas, tipo, né? Tipo, é tudo bacana. Eu preciso carregar, botar na mochila e mostrar pra alguém assim, cara, isso aqui que eu fazia e tal, assim. Tanto que hoje todos os Screenel, eles estão no site, lá tem no blog /tag fanzine. Todos estão disponíveis para download, para ser lido no formato mesmo online, ou para ser impresso e montadinho, assim, sabe? Porque eu acho muito bonito, acho demais o jornalismo impresso. A ideia de fanzine é sensacional, a ideia de revista é sensacional, mas é difícil demais competir com online. É um acesso, é uma força que... é difícil ser combatida quando muito bem feito, assim.
Quando vocês começaram, vocês não pensaram em coexistir os dois, assim? Não era nenhum papo que vocês tiveram? Não. Quando eu mudei para São Paulo, era uma coisa assim de apagar incêndio. Sei. Né? Quando o cara me deu, ele falou assim, cara, tá aqui, ó, o site para você fazer screen online e tal, bacana. Eu trabalhava no IG de 6 da manhã a meio-dia. Foi antes do primeiro boom da internet, antes do primeiro da primeira quebra, né, da primeira bolha. Então, a gente era uma equipe de 24 pessoas, 6 trabalhando em turnos de 6 horas. Então, tipo, imagina isso. Hoje, uma pessoa só faz um site sozinha. Lá era 24 só da turma de baixo, assim, tirando o chefe até chegar no Martino Suzuki. Então, eu trabalhava de 6 a meio-dia. Quando o cara me deu o site, eu falei, caramba, eu preciso povoar o site, preciso colocar matéria e tal. Eu comecei a entrar meia-noite. Eu entrava meia-noite, trabalhava até 6 horas da manhã, publicando coisas no Screenel que eu iria lançar em novembro. Isso foi mais ou menos em agosto. Então eu fiquei 3 meses trabalhando de meia-noite às 6 da manhã, povoando o Screenel dentro do IG, e de 6 da manhã até meio-dia trabalhando no IG. Ou seja, aí era muito diferente. E, tipo, ou seja, meu Deus. O Kleber sabe também, não sei se quem mais aqui do interior. Eu sou do interior também. Então, vocês sabem. Eu morei, tipo, numa cidade ali, tipo, de 300 mil habitantes, que é Taubaté. O Nick conhece porque ele é de São José. Que chegou uma hora que não tinha cinema, sabe? Então a gente tinha que ir para São José dos Campos, que é uma cidade a 1 hora de Taubaté, para ver cinema, sabe? Eu acho tão engraçado chamar de interior cidade de 300 mil quando a minha tinha 10 mil habitantes. Não, e era uma cidade de universidade e tal, assim, sabe? E quando eu chego em São Paulo, bacana, o site vira, ele dá uma bombadinha, você começa a entrar na cena, você é convidado para ir para os shows e tal. Então era show de terça, domingo. Bacana, nossa, gente, tem filme estreando toda semana, 10 filmes, vamos pro cinema. Nossa, virou uma loucura, parada, assim, que eu fui, acho que, desligar uns 5 anos atrás e foi diminuindo, e agora diminuiu esse ano por causa do filho. Mas eu fiquei nesse barco de ver shows de terça a domingo quase 10 anos. E aí não tinha tempo para você parar e fazer fanzine. Além de fazer o Screenel online. Assim, já tava fazendo coisa demais. Porque no caso do Screenel, eu fazia tudo ali. Então eu tinha mais um editor que fazia comigo, que era o Alexandre, que a gente vai se separar quando ele vai montar a Zero, e a gente teve umas diferenças musicais ali. Ele ficou com a Zero, eu fiquei com o Screenel. E quando eu fazia tudo sozinho, diagramação, reunia os textos e tal. E, cara, é uma dor de cabeça, tipo, editar. Principalmente quando você não tem experiência. Sabe? Hoje em dia eu consigo editar uma revista sossegado. Rapidinho. Fiz um monte já. Né? Mas na época, não. Na época era uma coisa, tipo, descobrindo o computador, descobrindo a internet, descobrindo o PageMaker, que era uma coisa que eu aprendi olhando a ex-namorada fazer. Então, tipo, nossa, era muito... Nossa, eu terminava assim, gente, consegui fazer uma página. Quando foi a última vez que você fez um zine? 2000. Foi, a 6ª edição, que eu ganhei de presente do pessoal da Pró-Reitoria. Falou que tinha aquelas impressoras que era a sala inteira, assim. O cara falou, cara, faz um fanzine, vamos imprimir. Vamos imprimir 1000 exemplares. Sério, gente? Sério? Falei, bom, já que é assim, vou fazer mais um então, né? Temos um fanzine impresso em gráfica, bora, né? Aí foi o último que eu fiz. E deu um trabalhão, assim. Deu um trabalhão. Muito trabalho. Até os fanzines, até os informativos, que são uma página só. Teve uma que deu um pau no meu computador e eu fui fazer na casa do Maurício, que hoje é o dono do Barato da Ribeiro, no Rio de Janeiro, do Sebo. Eu fui fazer na casa, fechar uma página só, frente e verso. Eu fui fechar na casa dele e ficamos tipo 10 horas ali pra fechar. Nossa, eu quero colocar essa foto aqui. Mas o texto estourou, o que eu faço agora? E se for pra cá e tal. Nossa, cara, era... Outro mundo. Outro mundo total, assim. Mas muito pela inexperiência. Uhum. Quais publicações você considera mais memoráveis, assim? Você acha que as pessoas conseguem encontrar eles na internet hoje, assim? Acho se você falar difícil, alguma coisa, a pessoa consegue achar. É como você falou, era núcleo muito pequeno, então às vezes deve ter uma coisa que é muito importante que a gente nunca soube que existiu, sei lá. Existem muitos fanzines legais, assim. Eu sempre gosto de citar o SSP Go, que é o do fanzine do Maurício Mota, que é uma banda muito legal de Goiânia chamada Hang the Superstars. E é um fanzine cômico, sempre piadinhas e tudo assim. O SSP Go, essa brincadeira, né? Secretaria do RG, né? SSP, SP. O dele é SSP Go. Acho o Zé e o Ponefax são fanzines geniais. E todos os Cardoso on Paper, assim, que são as versões em papel dos Cardoso Online, que
Era um fanzine que circulava... ele se intitulava um fanzine mesmo, mas circulava por e-mail. Né? Era uma rede que você assinava, eles mandavam as matérias. E ali vai surgir Daniel Galera, Clara Verbuck, o próprio Cardoso, o Mojo, todo esse pessoal aí que traduz os livros hoje, fodaços, assim. São todo esse pessoal que surge nessa época dentro do Cardoso Online. E fizeram os Cardoso On Paper, que são fanzines também mais voltados para o cômico. Eu gosto muito do Alternative Voices, que é esse do Paraná, do Barroso, que era extremamente indie. Então era Verve na capa. Acho que eu devo ter uma edição aqui, até para não cometer, porque isso aqui faz 20 anos, viu, gente? É coisa de muito tempo. Deixa eu ver se eu acho. Não tem se eu trouxe o coisa. Tem o Boca Suja, o magazine que era da Deb, tipo, falando dos charts, Artists of Loaf. Um que eu gosto muito, um fanzine cômico da época, que tirava sarro de todo mundo e atirava para todo lado, era o Tupanzine, de Brasília, do Tubá, que era um fanzine que tirava sarro da cena. E esse daqui, sempre com umas coisas pornográficas. E aí tem eles falando de bandas de Brasília, mas assim, tipo, escrachando, detonando, assim, sabe? A gente pode tirar foto de todos e colocar nos coloca. destaques do Instagram pra vocês verem quando tem umas coisas sair bem o episódio. legais, mas eram muitos, assim, porque, tipo, eu guardei pra mim quase uns 50. Até o Caratia também, do Matias Max. Mas, tipo, eu cheguei a receber mais de 500 em casa, assim. Existia, na época, também um informativo impresso em gráfica, assim, que, tipo, vinha 50 fanzines. Bacana, esse fanzine é do Rio de Janeiro, fala sobre quadrinhos, poesia e tal. Custa R$2 mais 2 selos. Esse fanzine é só sobre música punk, não sei o que lá, custa tanto e tal. Era muito legal. Tipo um agregador da época. Exatamente isso. É muito louco, porque hoje, até pela revista que eu faço, né, a gente vê uma mini volta do impresso, assim. Pelo menos eu e a Yu, a gente começou a fazer a revista por algo que a gente via na gringa, de várias revistas gratuitas, que você ia em loja de disco e pegava, casa de show e pegava. Então era meio que essa volta de você disseminar informação e uma coisa meio palpável, porque tem tanta informação na internet agora que é até difícil de você fazer uma curadoria, né? Vocês podem seguir um site, mas sei lá, é um pouco complicado. E daí, tem algum que você lê hoje, algum zine que você vê hoje? Eu, pessoalmente, conheço o Super Fuzz, que é de um menino que ele mandou pra Yu, assim, é um zine bem legal. Teve já entrevista com o Ger Naves, com a Larissa Conforto, e daí a gente fez a revista com a Lari, ele mandou. E também um que eu não li, mas a Yu indicou, que é o Chupa Mangazine, que eu achei até bonitinho. E as pessoas colocam lojinhas online e você compra, assim, né? Sim. Então, existe essa volta do impresso, assim. Vocês veem algum? Ou, tipo, vocês também não conhecem nenhum Não, hoje em dia? Eu muito não. fora do universo. É muito eu sou revista ainda assim, quando eu vou... Revista. Tenho Papel lá em oportunidade Eu me de comprar. Só distanciei vinil. completamente da cena, assim. Até por mudar de endereço, sair de Taubaté e vir para São Paulo, tipo, Sim. eu mudei completamente, eu distanciei completamente da cena mesmo de fanzines. Aí quando alguém me escreve assim, poxa, você tem tal fanzine? Xeroca pra mim, sabe? Aí eu que mando e tal, mara. assim. Mas de fanzines novos, de vez em quando eu recebo um ou outro, mas é bem raro, não leio. É muito mais difícil ler, até pela correria, assim. Eu leio Sim. muito mais sites, a minha vida é muito mais online hoje. Total. Então Acho eu que vou de ler todo revista, mundo, né? impressa, eu vou ler revista e jornal, mas cultural, assim, é geralmente site. É difícil dizer. Acho que realmente os fanzines, eles meio que não se adaptaram aos novos tempos. Ou, tipo, se tornou algo meio obsoleto, talvez. Tipo, que já não fazia sentido. Já não faz sentido fazer um fanzine. Talvez exista uma cena. Não sei, acho que o pessoal pode comentar aí nos comentários sobre os fanzines comentem, que vocês leem, aí se vocês recebem e tal. Porque eu acho que existe uma cena, tipo, alheia à internet. Existe a gente fazendo fanzine, assim, que circula. Essa galera de arte mesmo, eu sei que é bem ativa, assim. Os meus amigos que são, a maioria designer, assim, é tudo... Tem muitos coletivos, um que vai colaborando com o outro. Eu acho que é bem ativo, só que é aquela coisa de um núcleo muito específico de pessoas Exato. que vão se comunicar com Sim. um nicho muito próprio, entendeu? Eu acho que o design tem essa coisa que o design necessita do sim. físico. Não, O físico é total. uma coisa... De testar o que você pode fazer com isso, Exato. assim. Eu acho que tem muito o universo do zine relacionado a design e foto, né? Meu interesse é, tipo, realmente o zine relacionado à música. A gente até hoje... A Mariângela, que ela faz um zine feminista, chama Distúrbio Feminino. E
que é uma loucura, assim. Ela mandou pelo correio, assim, pra Yu. E, tipo, é mó mara, textos livres, quadrinhos, né? E daí, não sei realmente quem soubesse, tem algum tipo de cena, né? Uma galera que super se fala, ou se são iniciativas pessoais, que as pessoas... É só realmente muito fã do físico, tem vários antigos, e fala, vou fazer um aqui, meio que só por tesão, assim. Ou se é uma questão que a galera ainda troca, ainda conversa. Tipo, eu realmente não sei. Acho que, por revista, eu vejo muita gente voltando, assim, um pouco a essa vontade, né? Eu sei que o Monkey Buzz tem vontade de fazer revista. Uma galera, assim... Matias tem vontade de fazer revista, eu tenho vontade de fazer revista. Todo mundo tem, Todo mundo Mas quer é mais fazer. por esse fetiche, assim, de... É que acho que de música e internet... nostalgia. Já hoje cobre em dia, tudo. Tipo, é muito mais fácil você estar num site ou na internet que seja, porque você já pode ouvir o que quer que tem o seja, play, tem um né? vídeo e tal. É outra tem coisa. alguma coisa a mais. Então, acho que quando é um quadrinho ou alguma outra coisa... Nossa, falou uma coisa... Hoje eu tava bolando um texto de um flyer no trabalho. E aí eu comecei assim... E aí clique no link... Aí eu... Peraí, não tem um link aqui. Eu achei isso muito bizarro. Eu falei, como é que eu faço pra linkar o negócio num flyer de papel? Muito louco, né? Cara, é totalmente um outro mundo. Eu gosto muito da história do Talking Heads, quando eles leem a primeira vez sobre o Joy Division na Anime. E eles moravam nos Estados Unidos, Nova York e tal, ali, né? E falam, cara, como que será esse som, né? E aí eles fazem uma música que é Overload, que eles fazem, tipo, eles tentam recriar sonoramente aquilo que os caras falam na revista. Bacana. Caramba. Eu acho que é isso daqui. Demais. Sabe? Muito bom. Porque é isso, tipo, hoje não, de bacana. Como que tá o som? Aqui, Você dá ó. 2 teclas, não. Eu ouvi, né? Então é uma coisa muito distante. É muito maluco ter vivido essa época doida. Eu fiz a pergunta lá no nosso Instagram, qual a relação das pessoas com fanzine, né? A letra N falou o seguinte... Nos anos 90, começo de 2000, era meio que conhecia bandas Cais Independente, depois comecei a escrever meu próprio, que chamava Orgástica. Era um zine feminista e tinha resenhas da cena Riot Girl, principalmente. Hoje ainda tenho todos daquela época e adquiro novos. Resumindo, relação de muito amor. O @MarcosBacon falou a relação dele. Ele falou, ele lembra do zine Fodido e Xerocado, que mostrava a cena, em fotos a cena punk e hardcore de São Paulo. Tem também o Watanabe Matheus que falou assim, o mais próximo que eu cheguei de uma foi a do Cavaleiros do Zodíaco, tipo uma continuação. Perfeito. Demais. Tem também as meninas da Laleuca, elas falaram assim, amamos e temos um com letras e cifras do nosso EP. Ah, que tudo! Muito fofo. Eu vejo muito isso também, quando eu fui numa sacola alternativa e tinha um selo que chama Pug Records, que é do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ah, não, é... Juiz de Fora. Juiz de É? Fora. Fora Juiz de botando Fora. Tá bom, então desculpa, Pug Records. E ele tem um que é o casting, né? Então são meio que soluções que você acha na hora da pessoa levar, e é num papel colorido, então fica muito fácil de ser bonitinho, né? Pug Records, por sinal, é muito vibes analógicas, assim, quem quiser Total. acompanhar... Eles fazem muito fita cassete, as bandas são tudo banda de, pegada lo-fi, bem sujão, bem anos 90 mesmo. É bem mara. O próprio site deles, ele é com uma estética, tipo, começo de internet, então é bem legal de acompanhar. Uma coisa legal que eu acabei de lembrar aqui, a gente publicou no Screenel um faixa-faixa do disco novo do Jonathan Doll e os Garotos Selventes. Perfeito, minha recomendação no próximo bloco, inclusive. Ele fez um faixa-faixa especial lá pro site e tal. Ele fala que ele começou a... Perdi aqui o tweet aqui, mas eu retuitei também. Ele fala que quando ele começou a se relacionar com arte, ele recebia o fanzine Screenel por correio. Sabe? Poxa, estamos aqui hoje com o Marcelo fazendo o faixa-faixa no Screenel, é tão legal isso e tal. Ou seja, o Screenel chegava em Recife também, tá vendo? Não, ele é Fortaleza, é verdade. Fechou? Fechou. Bom, gente, é isso. Acho que se você está ouvindo e você faz um zine, manda uma mensagem pra gente, manda umas recomendações de zines. A gente adoraria conhecer um pouquinho mais. Pessoalmente, eu só conheço esses 3 que eu comentei, o Superfuzz, o Chupa-Manga e o Distúrbio Feminino, mas quero muito conhecer mais, assim. Então, mande mensagem, converse com a gente. Quem sabe a gente até faz um próximo episódio só de convidados de pessoas que fazem zine hoje, assim. Legal. Seria muito tudo. Boa. Então, bora pro próximo bloco. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Bloco 2, não paro de ouvir. Isadorinha, meu anjo, o que é esse bloco? Nesse bloco, nós vamos falar sobre os lançamentos, que tá todo mundo ouvindo sem parar.
Qual que é a sua, meu anjo? Pode começar por você. Tá bom, minha linda. Vou deixar aqui como a dica do dia o álbum When I Have Fears, de uma banda chamada The Murder Capital. Também são irlandeses. Tá boa a Irlanda esse ano, viu? O primeiro álbum deles foi produzido por um cara chamado Flute, que já trabalhou com New Order, Nick Cave and the Bad Seeds, U2, galerinha de respeito. E ele falou que quando ele ouviu esses jovens irlandeses no estúdio, ele ficou meio chocado, assim. Então, fica aí a dica. É uma banda nova e eu gostei muito. Pra quem tiver com preguiça e sem tempo, irmão, de ouvir o álbum, ouça o single Green and Blue, que é bem legal. Tem um quesinho de White Lies, quem é indie. Bem pós-punk. Uhum. A voz do cara é bem gótica em alguns sentidos. Acho que vale a pena ouvir, pessoal. É isso. Repete o nome da banda e o disco. The Murder Capital, When I Have Fears. Legal. Nick. Bom, a minha dica de hoje é uma coisa que o Kleber indicou lá no nosso grupo fechado no Facebook. É uma banda chamada Osso Osso. Muito boa. O disco chama Basking in the Glow. Foi lançado há pouquíssimo tempo. Acho que umas 2 semanas. Me lembra é um emo meio pop. Lembra Jimmy at World, Get Up Kids. Sim. Mas também tem aquele... Lembra um pouco o Death Cab for Cutie em alguns momentos. Sim, também. Com as coisas mais antigas, assim. Me lembra também um pouco de Cloud Nothings, Japan Droids. Sim. Dessa pegada indie com pezinho no emo. É bem legal, é um disco curtinho até. Sim. Ele é divertidinho, apesar de emo, né? Tem as músicas tristinhas, mas com a guitarra bem swingada, assim, é bem legal. Eu conheci eles em 2018 por causa do Yuna Home Mixtape, que é um disco que eles lançaram no passado. E Osso, pra quem não entendeu, é osso, só que só com um S. Isso. Pra quem quiser pesquisar. E acho que é isso. Muito bom. Marcelo? Quer falar sua dica? Bom, eu vou de um cara chamado Nicolás Molina. Ele é uruguaio. Ele tinha uma banda chamada Molina Los Cósmicos, que lançou um baita disco uns 4 anos atrás. Saiu em carreira solo, lançou Folk de la Fronteira 3 anos atrás e agora está retornando com o Coerência, que é um disco de folk gótico. Nossa, muito pesadaço, assim. Me lembra os discos darks da Nico. Não com essa voz gutural que a Nico tinha, mas sonoramente é um disco pesadíssimo. Algo meio assim. Chelsea Wolfe, assim? Um pouquinho, mas ele é mais carregado. Ele tem uma nuvem. É um disco que tem uma atmosfera densa por trás. Assim. Eu pensei no Sturgill Simpson também, mas eu acho que é mais denso. É mais denso. Eu acho que o Sturgill Simpson ele tem uma coisa mais pop. Ele não tem tanta... Pelo menos nesse Coerência, não tem nada de pop, assim. É um disco para ser ouvido... Ele me lembrou muito o universo do último disco do Nick Cave. Ou seja, você precisa entender o que está acontecendo ali por trás para mergulhar. E como a gente está vivendo um tempo bastante sombrio, ele me pareceu uma trilha sonora muito adequada, assim. E eu tô num ano bastante particular, ano de ser pai e tal, então os discos estão passando correndo por mim. Esse foi um disco que ficou. E eu achei que interessante, porque ele ficou um disco bem recente também, deve ter saído questão de 2 meses atrás, assim. E como a gente tem bastante, o disco tem bastante relação com a América Latina, eu quis situar aí um disco da América Latina, um disco do Uruguai. Ele tá em Montevidéu agora, mas é um disco bem bacana. Coerência, Nicolás Molina. Perfeito. Demais. Vai você. Um disco e um single. O disco eu realmente não paro de ouvir, que é o Alienígena, do Jonathan Doyle e os Garotos Solventes. Que disco incrível. É produção do Fernando Catatal. Jonathan Doyle é um artista cearense de Fortaleza, mas que já reside em São Paulo há um bom tempo. E eu até soltei o texto da resenha hoje, eu falei que se eu não soubesse que esse disco foi produzido e lançado nos últimos dias, eu falaria que era um disco perdido dos anos 80. Porque o Catatal e eles conseguiram recriar uma atmosfera de anos 80, assim, que é absurda. Do uso do sintetizador, do ruído, as guitarras, elas vão tanto pra Fellini, Picassos Falsos, como pra Legião Urbana
Urbana e Paralamas do Sucesso, assim. Então tem vários momentos que você vai ouvindo assim e falei, nossa, eu tô num disco da Legião Urbana agora. Ah, não, é ele que tá cantando. E como ele é um disco conceitual, é alienígena porque ele é de fora, vendo como que é o centro noturno da cidade de São Paulo. Então toda a ação se passa ali entre o Vale do Anhangabaú, a Praça da República, Santa Cecília e, sei lá, tipo, a Luz. Então você tem cenário, você tem gente, é um disco que tem cheiro, um disco que tem temperatura. Muito bom, muito bem feito. Tem participação da Ava Rocha, do Guisado, de uma galera competentíssima. Assim. E só para aproveitar, tem show dia 6, não sei quando o podcast vai ao ar. Tem show deles, lançamento dia 6 de setembro. Eu tive o prazer de fazer eles no Prata da Casa do Sesc Pompeia, quando eles lançaram o primeiro disco, esse é o terceiro. E o show é espetacular. O Jonathan é daqueles caras doidos que nascem poucos, assim. Ele ele caminhou nas mesas do Sesc Pompeia, chutando os copos que estavam parados. Tipo, tirou a genitália pra fora, rolou. Tipo, foi um dos shows do ano. Inclusive, entrou na minha seleção e na seleção do Sesc Pompeia dos shows do ano do Prata da Casa daquela edição. Então, ouçam o disco, se gostarem, vejam o show, porque é sensacional. Muito bom. Jonathan Doll e os Garotos Solventes, o disco chama Alienígena. A outra que foi uma surpresinha boa, que é a parceria entre a Tulipa Ruiz e o João Donato, com um compacto chamado Gravidade Zero e Manjericão. O João Donato é um dos nomes do soul, funk, jazz brasileiro dos anos 70, 80. Tulipa Ruiz, que vocês já conhecem. Perfeito. Mas eu achei que foi eles montaram um show específico pro Bananada. Eu vi só que a ideia deu tão certo que eles decidiram lançar essas músicas e eles vão embarcar em uma turnê. Ai, que legal. Eu gostei porque parece muito a Tulipa do primeiro disco, só que com essa pegada com os teclados do João Donato. Então, assim, deu muito certo. E te transporta muito pros anos 70, assim. Então, parece que é um disco, um EP que também foi um compacto que foi gravado nos anos 70. Curiosa, eu amo a Tulipa do primeiro disco. Ficou bem bom. Eu não gosto do último trabalho dela, que é aquele meio que de regravações meio acústicas. Eu achei um porre. Mas esse compacto eu achei muito, muito bem feito. E saiu físico também, tá bem bacana. É verdade, teve um lançamento em vinilzinho. Tulipa Ruiz, João Donato, Gravidade Zero e Manjericão. E você, Lô? Eu fiquei ouvindo... Hoje, na verdade, eu fiquei ouvindo o EP novo do Torimois. E aí? Smart Beats. Não sei. Mas eu achei interessante, eu achei gostoso. A ideia interessante, só que eu achei que foi uma execução meio preguiçosa. Eu também, um pouco, assim. Eu achei legal o uso das vozes, porque, assim, ele é quatro faixas. Uhum. E tem a Empress of, Washed Out, No Such Thing, a Madeline Kenny. Essa é a única que eu não conheço. É amiga dele dos outros discos. Pode assim. crer. Então é que, tipo, você já chega achando que vai ser um negócio, né? Pelos nomes e tal. E daí você ouve outra coisa. Então, tipo, eu tive que meio que abaixar minhas... Tipo, não abaixar, mas alinhar as minhas expectativas do que é. E é uma coisa mais, tipo, ambiente, algumas horas. Ele foi patrocinado por uma marca de água mineral. E aí, a água tem 4 sabores. Essas águas gaseificadas e tal. Ai, então, ele nossa. fez uma trilha pra cada uma das águas. Ah, é verdade? E aí, tipo... Acho que quando você começou, achei que você tava zoando. Não, é isso mesmo. É que essa marca de água é uma marca gringa e eles têm um lance meio conceitual. Então, eles estão bem relacionados com música, só que também com qualidade de vida, design. Então, o Instagram deles é bem legalzinho, Entendi. assim. Daí, ele pegou 4 amigos dele pra fazer junto. Tá bom. Demais. Então tá bom, já contextualizou mais. Que eu comecei a ouvir hoje de manhã e eu, tipo, fiquei offline. Daí eu fiquei só ouvindo. Não é ruim. Daí fui só ver que, que você já assim, fez uma resenha também. eu soltei também. É que, assim, conhecendo o Chas Bear, que é o produtor, eu sei que você poderia ter feito melhor, sabe? Então, ficou um pouco assim. Mas é gostoso pra ouvir no carro. Perfeito. Sei lá. E eu fiquei ouvindo... É que não é muito novo, mas é desse mês, assim. Que é o disco de remix do Helium, do Home Shake. Não sei se vocês chegaram a ouvir. Não. Então, ele lançou um disco de remix de todas as faixas do último disco. E é bem legal. Tipo, tem um remix de Jesse Lanza, uma galera que eu não conheço também, Project Pablo. Então, é bem interessante só ver uma carinha diferente do
do Helium, que não é o meu disco favorito. Concerto disco mas... esquecível que foi? O quê? Concerto disco que eu bastante esquecível. Então, exatamente. Não é meu disco favorito. Foi um disco bem, tipo, whatever. Então eu deixo alguns mais baladinha, tipo... Gosto de 2 tracks do Helium, assim. Então achei um conceito... É interessante que as pessoas estão fazendo isso, né? Tipo, remix, assim. Então achei interessante que o Home Shake entrou nessa dança. Então são essas 2 coisinhas que eu ouvi Muito essa bom. semana. Perfeito. Bora pro próximo bloco? Bora. Bora. Então Bora. vamos lá, bloco 3. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Bloco 3, você precisa ouvir isso. Kleber, o que é esse bloco? O mesmo que o anterior, só que sem limite de tempo. Podemos pegar coisas antigas, Perfeito. coisas audiovisuais, livros, conceitos, tudo isso. Boa. Quer começar? Começo. Começar pela minha recomendação de toda semana trazer uma cantora esquecida da música Eu tô brasileira. amando isso daí, hein? E essa realmente foi muito esquecida no Brasil. O nome dela é Márcia Maria. Ela é uma cantora que começou a carreira dela em 1968. Nem adianta procurar no Spotify, que não vai ter. Ai. Já vi pra você pegar o celular, não tem. Eu vou deixar o link no nosso site ou no nosso podcast. Se você dá o ver mais lá, você vai ter acesso aos links. Boa. Márcia Maria, ela começou a carreira dela cantando com Pixinguinha, Hermeto Pascoal, Valdir Azevedo. Em 1978, ela lançou o primeiro álbum de estúdio dela, que tem música de Leci Brandão, Martinho da Vila, Djavan, Ivan Lins, Robson Jorge. E ele é um misto de vibes MPB, samba, só que muito calcado no soul, nessa coisa de música com muito groove. E como esse disco ele teve um lançamento na Europa, ela acabou meio que mudando pra Europa. Então ela foi praticamente esquecida aqui no Brasil. Só que ela fez uma carreira muito bem sucedida lá, viveu muito bem. Ela lançou outras coisas assim depois, mas meio que esse disco assim foi o que consolidou ela lá fora. Completamente esquecida. O nome também é um nome meio genérico, tipo Márcia Maria, né? assim. É que tem várias dessas cantoras brasileiras, tipo, entre 60 e 70, que é tipo uns nomes muito... Tipo eu, se começar a cantar Isadora Maria? Não tem. Meu nome é Isadora Maria, tá? Só pra... É real. Meu nome é Isadora Maria, tá? Essa foi a piada. Desculpa. Mais uma coisa que eu sei. Então é isso. Márcia Maria, o disco é de 78, tem no YouTube, dá pra procurar fácil. Vou deixar o link também pra ouvir. Desde que o João Gilberto morreu, eu tô numa vibe muito música Pegou brasileira. você, né, me pegou, amigo? foi uma coisa que me tocou bastante, sei. assim. E aí eu entrei numas vibes de tipo assim, Caetano vai morrer, Gilberto Gil vai morrer. menino! Eu comecei a ficar muito na bad. E aí eu comecei a reouvir todas as carreiras deles. E aí eu tava relembrando um disco do Gilberto Gil que eu gosto muito, que é o Gilbertos Samba. Ai, eu amo. Que é de 2014, que ele regrava várias músicas do João Gilberto. Só que o que eu quero recomendar, na verdade, é o registro ao vivo desse disco. Que ele tem todo o repertório produzido pro álbum, mas aí tem mais uma porrada de outras músicas do Gilberto Gil, tipo, das músicas que ele tava tocando na época. Tem uma versão maravilhosa para Máquina de Ritmo, que é uma parceria com o Domênico Lancelotti. Então eu recomendo muito esse Gilberto Samba. É lindíssimo. E a versão ao vivo dele, que é maravilhosa, assim, começa com Aos Pés da Cruz, e aí vai passando por Rosa Morena, o Pato, Doralice. É lindíssimo. O João Gilberto numa economia de arranjos, de percussão e com a voz, afinadíssima, perfeita. Recomendo muito essa sequência. Arrasou. Ouça o de estúdio e aí vai ouvir o disco ao vivo. Boa. Nick? Bom, tem 2 dicas rapidinhas. A primeira é meio que uma continuação da outra dica do bloco passado. Enquanto eu tava procurando gente semelhante ao Osso Osso, encontrei o Junk, que é uma banda que eu ouvia bastante há uns 2, 3 anos atrás. Não conheço. É que o disco original, ele meio que saiu só no Bandcamp e nunca foi pra mais lugar nenhum. Uhum. E aí, agora no ano passado, que publicaram no Spotify. Ele também é esse sonzinho ali, brincando com emo e tal, só que ele é mais pop, ele é mais divertidão, assim. Eu não sei se é um EP ou se é um disco, porque apesar de ter 8 músicas, tem tipo 20 minutos. Então é isso, é bem divertido. O disco se chama Versace Summer. Legal. Minha segunda dica, há algum tempo já eu tô resgatando algumas coisas de jazz.
E aí eu caí no The Dave Brubeck Quartet, Ai, perfeito! com o disco Time Out, que acho que é o mais clássico É o dele. É um Clássico, dos é. top 10 discos de jazz de todos os tempos, assim. Então, é um disco de 59 e ele meio que ajuda a definir o que o jazz vai se tornar a partir de então, assim. Eu não sabia, mas antes disso o jazz era muito mais, tipo, 4x4, Sim, muito mais ele trouxe uns linear, tempos assim. bem loucos. Exato, e foi o contato dele com a música turca, assim, com a Uhum. música do Oriente Médio que trouxe isso. E ele meio que, não fundou, mas tipo, ele é um dos nomes do cool jazz, que foi o que ficou conhecido, assim. Ele era pianista, né? Isso, ele era pianista, além de arranjador e tal. Você sabia que o Pavement tem uma música que é em homenagem a ele? Caramba, não sabia. A música é a 5-4 igual o Unity, do Crooked Rain. Tipo, ela tem uns tempos que eles tentam replicar é tipo uns 5 quartos, né? Um tempo Sim, aqui. sim. Tentam replicar meio que uma estrutura melódica do trabalho dele, assim, em estúdio. Inclusive nesse disco tem tipo 9x8, 6x4, umas coisas meio bizarras. Você que gosta de math rock deve ficar então. pirando. E é nesse disco que tem a música Take 5, que é um dos maiores clássicos, acho que não só Todo do mundo jazz. conhece essa música. Você pode não saber o nome, mas você já ouviu essa com música. certeza. E daí, só mais uma trivia, nesse mesmo ano, o Miles Davis lança o Kind of Blue, que meio que também leva o jazz para outro lugar, que é o modal jazz, e outro dia a gente fala sobre isso. Perfeito. Mas esse disco é maravilhoso. Amo os dois. Marcelo? Vamos lá. Bom, separei 2 livros, Oba. um novo e um velho. Principalmente como todo mundo aqui escreve, tem fanzine, tem revista, tem site e tal. Eu acho muito bacana valorizar quando um jornalista, um colunista lança uma coletânea de textos. Então eu separei aqui a dica do Rock ao Clássico, 100 crônicas afetivas sobre música, do Arthur da Pieve, que é um cara que eu adoro, um dos poucos caras que eu continuei lendo muito tempo, ainda leio até hoje. Ele escreve muito sobre música clássica hoje. Mas é um livro sensacional, falando de Radiohead, Bjork, falando um pouquinho de música clássica também. E Vendendo Peixe, eu pedi para ele fazer uma auto-entrevista no Screen El, sou fanático por esse modelo. O Lúcio fez uma vez isso com o Marcelo Rubens Paiva na Folha e ficou sensacional. Marcelo Rubens Paiva, bacana. Tipo, não, o que você acha das pessoas que pedem ingresso? Eu levo minha própria cadeira. Então, tipo, o cara sabendo, tipo, brincar com a coisa. E o da Pieve soube brincar muito bem com essa coisa de ele se auto-entrevistar, o jornalista entrevistar o autor do livro, assim. Do Rock ao Clássico, acho que é um livro bem legal, de um jornalista sensacional. E o outro, como a gente falou bastante de fanzine, eu lembrei de um livro sensacional também. Fiz resenhas com ele, não sou muito de dar notas 10, e eu dei nota 10 para esse daqui. Alguém Come Centopeias Gigantes, como a gente estava falando de fanzine. É uma coletânea de textos do fanzine Search and Destroy. A coletânea é selecionada pelo Fábio Massari, saiu pela Ideal, ou seja, uma editora que já não existe mais. Então, se você achar por aí, vá atrás, porque o livro é espetacular, é um texto melhor que o outro. São 15 textos, são 15 entrevistas, mais alguns textos situando algumas situações ali dos anos 70, 80 e 90. Mas tem entrevista com o casal do Cramps, com eles ouvindo compactos o dia inteiro, ali, o cara ali com ele. Tem uma com a Lídia Lante. As melhores entrevistas são as que não são sobre música. É legal, a do Henry Rollins é legal. A do Paul Simon, do The Clash, principalmente porque pega o Clash ali nos 2 primeiros discos e ele mostra uma inocência ali que, tipo, essas coisas de fanzine mesmo. Você quer saber mais ou menos como que era um texto de fanzine? Então tá ali um cara entrevistando um ícone do rock no momento mágico ali de 2 primeiros discos do Clash, mostrando totalmente inocente uma coisa que você não via em revista, jornal, que não tinha espaço. O Gelo Biafra abre esse livro com uma entrevista de 22 páginas, então é mais ou menos isso a ideia, assim. Vale muito ir atrás daqueles livros para você ter no estante, você lê uma entrevista hoje, daqui a uma semana você lê outra, porque é uma coisa muito legal. Se chama Alguém Come Centopeias Gigantes. Muito Boa. bom, título excelente. Muito Muito bom. bom. Falta eu. Eu e você, pode ir antes você. Você não foi? Não. Então sou eu. Tá bom. Gente, fez 25 anos o lançamento de Dummy, do Entendi, Portishead. fiz 25 anos. Mas Eu voltei no tempo.
É verdade, eu vi que você postou no grupo. Então, e aí eu vou recomendar esse álbum perfeito, né? Do Portishead, 94. E foi o álbum que ajudou, né? Tipo, acho que a consolidação do trip hop. Sim, sim. E Bristol, né? Como capital do trip hop. É isso, gente. Não, calma aí. Você não vai só falar isso. Você tem que falar mais. Hã? Você tem que falar mais, gente. Você tem que falar que esse disco faz um resgate de jazz, que ela usa de elementos do R&B, que é um puta coleção de música de trip hop, sexo. daí a pessoa vai lá e vê e olha, trip hop, o que é? Não, daí conta coloca lá mais, conta da gêneros. sua relação com esse disco. Não tenho relação, eu Como gosto assim? dele. Como assim, Quando uma não Tem relação? uma história por trás? Como que você conheceu? Não, eu conheci Uma ele quando eu tava na narrativa. faculdade. É isso. Como assim? Eu não sei uma relação. Poxa, não é esse um disco- álbum, não é um álbum que eu conheci antes. Eu fui conhecer na faculdade, eu gostei muito. É super sexy, tem várias músicas que você Eu fala. não conheço, eu não conheço. Olha aí. Nossa, é pra Elô, transar, é maravilhoso. Elô, É é uma coisa ali, tem uma coisa ali. Acontecem coisas que você não sabe como estão acontecendo. Você faz coisas que você não sabia que você é capaz de fazer. Não, é meio inacreditável, assim, tipo, as letras são pesadas e tudo ali, a voz dela misturada com Uso aquelas do bases. sample. É o sample, tipo, nossa, é pesado esse álbum. Tipo, Vale a pena. Vale muito. Muito. Então eu quero que as pessoas ouçam, porque esse álbum você precisa. Eu ouvi um amigo da faculdade, tipo, ia com a camiseta Portishead, deu. Essa banda eu lembro que, tipo, aparecia na MTV, assim, mas eu não parava pra ouvir. Achava uma coisa meio adulta, e de fato é meio adulto mesmo, né? E aí eu fui ouvir assim, e eu falei, caraca, cara. Sabe, foi legal eu não ter Um contexto. um contexto ali. Caramba, muito bom esse álbum, de verdade. E daí eu fui ouvir essa semana de novo, assim, falei, opa. Nossa, é uma banda com 3 discos perfeitos. ali. E é um dos imensos pecados da história da música do Brasil que eles Nunca nunca vieram. tenham tocado Exato. aqui. Não, mas não que não tentaram, né? Eu já sei que já sim. tentaram trazer várias vezes. O ao vivo dele de Nova York também é uma coisa É assim maravilhoso. absurda. É muito bom. Eu vi um no YouTube, talvez seja o mais clássico, assim. É eles com tocando com uma lançado em DVD, orquestra. É. Isso. Demais. Eu tive a oportunidade de ver eles 3 vezes em anos diferentes, assim, e continuam Ai, que demais. espetaculares. Desde ver um palcão grande na França e ver numa tenda para 3 mil pessoas Ai, que demais. na Holanda, assim, que tipo, altíssimo, assim, scratchzão na orelha, assim. Show espetacular, assim, é daqueles que, nossa, como nunca ninguém trouxe, sabe? Eu tenho muita vontade. Mas sempre Porque que é maravilhoso. sai line-up de festival brasileiro, sempre tinha alguém que colocava, tipo, um Sim. fake, um Portishead, assim, mas nunca... Alguém, você, né? Eu nunca coloquei, dessa não fui eu. Eu não fiz isso. Mas você falou semana passada do The XX, do primeiro disco, então. total inspirado pelo E Portishead. os dois na mesma semana, tipo, um fazendo 25 e outro 10 Sim. anos. Demais. Amarradinho. Você, Heloísa. Meu, então, a Hannah Vu. Alguém já... eu já é falei demais, aqui. sim. Eu acho que você colocou até no nosso No grupo, grupo. lá. A Anna Hathaway, que você vai falar? A música? Anna Hathaway barra... Não, na verdade, eu tô ouvindo bastante, tipo, o EP mesmo, que eu acho que foi o que a gente falou aqui, porque eu olhei agora a capa e falei, nossa, eu já lembro de ter falado que era linda a capa das uvas com... Que é uma capinha com umas uvas. Eu acho uma Não bosta lembro essa da capa. Você não lembra da gosta? capa? Vai, pagação lo-fi. Vou tirar uma foto aqui da, Ai, do gente, você tá prato. falando da música nova. Não ouvi a música nova Ah, ainda, tá. me perdoa. Mas fala o nome do EP. O EP chama How Many Times Have You Driven? By. E o que é o som da Hannah Vu? Essa coisinha meio dream pop, tipo, feito em casa, né? Remete Bedroom a isso. Bedroom pop, exatamente. Ela vem dessa vibe meio Frank Cosmos de subir coisa no Bandcamp, faz mal tempão, experimentações, whatever. E daí ela lançou esse EP, How Many Times Have You Driven By? E ela é super novinha, né? Tipo, ela ainda tem 17 anos? Ou agora ela Eu acho que ela tem já uns 18. 18, 19. E eu... Esse EP era do ano passado, não é? Esse EP não é novo, assim. Eu nem sabia que, na verdade, ela tinha lançado coisa nova. É Ela bem boa a anunciou- música é. nova. É, Ela eu gostei anunciou um EP bastante. Eu novo. achei que você ia falar É dessa... Anne Hathaway. É barra ou o nome de uma outra atriz que eu não esqueci. sei, eu acho que é Angelina Jolie, se eu não me engano. Não, é outro. The Party, de 2019. Não Que é essa música Então, nova. O tem- single que você... Entendi. Não? Não ouvi ainda. É legal. É bem legal, o clipe também é bem Eu não legal. entendi o que vocês estão falando o nome de pessoas famosas. É o nome É da porque o música. nome do. Não, o nome do EP é Anne Hathaway barra mais o nome de uma outra atriz.
Mas as músicas não vão se chamar Anne Hathaway nem o nome dessa outra atriz, é só o nome do EP. Olha Bom, ela. eu achei que era o nome de uma música. Não. Bom, bem millennial, então, a Hannah Vu, né, gente? E ela é tipo a cara da Isabela Yu, assim. É, tipo, muito... É É verdade. verdade. É igualzinho. E daí, enfim, conheço o trabalho dela. A gente já recomendou, mas tô recomendando de novo esse EP que é super gostoso de ouvir. Eu gosto de coisas gostosas de ouvir, eu gosto de Bem levinho. garotas e é tudo que eu gosto. Eu acho a capa do EP lindo, o Kleber já não gosta. Então, você pode contar pra gente Quem vence essa? quem venceu essa disputa. que você acha? O que você acha? Boa. Conte para a gente, tá bom? Perfeito. isso. Tem Desliga o Som alguém hoje? Não. Não. Não? Na Bem, paz, Marcelo, na paz. quer criticar alguém? Não. Nada. Estou Tá em na paz. Deixa eu Então ver, é estou na isso. paz. Hoje não. Então hoje é isso. Não. Vamos pros comentários? Bastante coisa aqui, ó, da última edição que a gente Pegou chorou. fogo. Vou pegar aqui o do Mal GF. Comecei a escutar o episódio no trabalho sem estar preparado para o primeiro bloco. Vocês começaram a falar, foram se emocionando, fiquei emocionado junto. Aí o Kleber começou a chorar, aí eu comecei a chorar descontroladamente. O meu chefe perguntou o garoto que houve, eu disse que era uma crise de rinite. KKKK. Fora isso, episódio Mara, vocês são os melhores. Obrigado, Mal Ai, GF. fofo. Tem a Eita Júlia, que sempre fala também. Ai, muito bom. Sempre comenta, muito fofa. Ela falou: esse episódio foi tudo para mim. Falar de música é uma coisa ainda muito limitada, porque eu gosto muito, mas não tenho com quem trocar ideia, sabe? E quando eu escuto o podcast de vocês, parece que consigo ter essa troca e isso me deixa feliz demais, gente. Muito obrigada pelo que vocês vêm fazendo. É muito legal relembrar coisas boas e conhecer coisas novas. Só quem gosta mesmo sabe o quanto a música ajuda e a interação de vocês quatro foi uma coisa que deu muito certo e que tornou tudo isso mais legal ainda. Vida longa ao podcast. Entre parênteses. Kleber, não chora que eu choro junto, pelo amor de Deus. Obrigado. Obrigada, Comentário da Julia. M Nunes _Inc. Socorro, tô chorando com a Isadora chorando. Como eu amei conhecer vocês. No começo, quando eu ouvia pelas primeiras vezes, eu nem sabia como eram os rostinhos. E depois de maratonar em um mês, já amo demais cada um na sua individualidade. Parece até uma turminha de amigos de desenho animado. Obrigado por tanta alegria e aprendizado. Emoji de gatinho, cachorro, porco e cavalo. Será que cada pessoa é um Muito emoji? bom, muito bom. Teve o Ravish Meted, que sempre comenta. Ele falou: e eu que tava na aula chata do caralho na faculdade, e aí fui escutar esse episódio. Tive que sair da sala pra ninguém perguntar porque eu tava chorando. Por que ele tava ouvindo o podcast no meio da aula? Né? Tá Olha errado. ele. Preste atenção nos estudos, jovem. É menino. importantíssimo estudar. As pessoas falaram, né, quais eram os discos. O pessoal falou Nevermind, Jagged Little Pill da Alanis. Eu adoro a Alanis. Teve a Pássaro Proibido que falou admirável chip novo da Pitty, falou do Velvet Underground de Nico, falou do Mature Teams do Ariel Pink, que eu falei pra ela que eu gostava mais do Before Today, que era o disco anterior, mas ela curte também. Ó, o Ravish Mente também falou do This Is Happening, do LSD Sound System, e do o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui, do Emicido. Demais. Acho que é isso. Tem comentários no Twitter, No Nick? Twitter? No Twitter teve o Matheus Fernandes falando do Turn On The Bright Lights, do Interpol, que Ai, realmente perfeito. faltou na minha lista. O Matheus Galvão falou do Right, do Paramore. Que mais? O Jason Freitas falou do OK Computer, do Radiohead. E Legal. The Queen's Dead, do The Smiths. Legal. O Rafael falou do Ruge. Ó. Ouvia muito, bem 2000. pouquinho no quarto. Thales Campos falou de Nó na Orelha, do Criolo, que também é um legal. puta disco. Puta disco. E acho que é isso. Boa. Perfeito. Só coisa boa aí. Recadinhos. Teremos um sorteio de um par de ingressos para o Man I Trust. É pro de São Paulo ou é pro do... Pro de São Paulo. Pro de São Hoje. Paulo. Dia Então, 21 de setembro. vamos fazer lá no nosso Instagram. Provavelmente na sexta-feira você já vai saber como participar. No dia 30 a gente dá as instruções certinhas pra quando lançar. Então esse episódio lança na quinta, na sexta a gente lança a promoção. Exato. Mas se você é apoiador do nosso podcast, você vai ter a chance de ganhar mais um par de ingressos Menino. lá no nosso grupo oficial. Vai também colocar todas as Na mensagens. verdade é pra todos os patrões, porque nem todos estão no grupo. Exato. Então a gente vai sortear com a lista de e-mails lá que a gente tem a partir das pessoas que pagam o padrinho. Então você que paga o padrinho, você vai ter uma chance de ganhar o ingresso. Ou seja, o dobro de chance de você ganhar o ingresso. Ai, que sonho falar isso. Você vai Eu ter a amo.
Perfeito? Tem Show. mais recadinho? Temos Bom, obviamente tem o show. A agenda. agenda. Então, dia 21, Man I Trust aqui em São Paulo com abertura de Iba. Man, I trust. Vai ser no Fabrique. E dia 22, abertura de Terno Rei. Man I Trust depois, lá no Opinião, em Porto Alegre. Man, I trust. Esse já deu sold out, então. Então é isso. Desculpa, gente. And agora temos Olha a novidade. anúncio maravilhoso. Bad Bad Not Good. Bad, not good. Aqui em São Paulo, na Eu áudio. quase furei esse anúncio semana passada, porque Eita, amigo. ele foi feito só nessa segunda, né? Exato. E eu quase dei na semana Ah, passada. verdade. Ó o truque. Vai ser na áudio dia 7 de novembro, hein, moçada? Corram que o ingresso tá Not baratinho, tá babado e eu acho que vale super a pena. A gente tá no primeiro dia ainda e meio que já acabou o primeiro lote. Ó. Corre. Então será que Corram. vai acabar tudo logo. E no dia 13 de outubro tem o Balaclava Fest também. Dia Quem se 13, interessa. perfeito. Quero ver Battles. Já tem Battles. Ai, eu quero ver Shame, Shame. Aie Shame. e David Pajo. Não. Não sei falar. Enfim. O cara do Slint. É. E mais atrações por vir, gente. Boa. Então, se você já gosta de algumas dessas bandas, já compra. Porque, né, aquela coisa vai ficando mais caro. E depois não reclama, moçada. Vai vir o Portishead nesse, então? É isso que você vai É. comprar? Nossa! O furo que eu estou Emociona. daquelas, né? Deus me livre. É isso, então? é isso. Bom, então, Marcelo, você quer falar das suas redes sociais pro pessoal seguir o seu trabalho, as coisas que você faz? Não. Não quer? Entra no Nas redes Screaming sociais, Hell. nas redes sociais, No são Screaming Screaming Hell, tanto no Twitter quanto no Instagram, são as principais que a gente usa também, Facebook, mas a principal é o Twitter, e é Ah, tudo que na legal. minha figura. Eu costumo dizer que o Screaming Hell dura tanto tempo assim, porque tá sempre centrado em mim, então não tem ninguém para eu brigar. Então a gente continua sozinho, Legal. continua lá, com todos os nossos colaboradores maravilhosos e tal. O Renan escreve pro O Renan é um dos meus braços direitos verdade, atuais. ele é tudo. Tem grandes entrevistas, inclusive, dele nessa semana. Bruno Capinã e a Ilha. Mas é isso, redes sociais ali, Screenel, tanto no Twitter quanto no Instagram. Sempre atualizado, com umas novidades e tal. No Twitter eu falo muito mais bobagem, é bem pessoal, cuidado. Mas chega junto ali, todo dia tem alguma coisinha nova, resenhas, entrevistas, que é o nosso forte. E alguns lançamentos de vídeos, essas coisas assim. Tudo. Show. Nick, as suas redes. Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E segue também meu outro podcast, o Pós-Jovem. Pós-jovem. Vem. Essa semana a gente teve uma entrevista com o Edu, que foi bem legal, o Edu Apeles. Legal. Foi bem massa. Boa. E é isso. Kleberzinho. @KleberFac no Instagram. Dicas diárias de músicas todos os dias. @MiojoIndie no Twitter. Segue também, acesse o Miojo Indie. Acho que é isso. É isso. E eu, @AlmeidaDora no Instagram e @AlmeidaDora_ no Twitter. É isso. E você? Locliver no Insta e no Twitter. E também você pode seguir o @Revista Balaclava para ficar por dentro de tudo que tá acontecendo nesse projeto doido, das festas. Então você pode seguir por lá. E segue a gente aqui nas nossas redes, @podcastvfsm no Insta e no Twitter. Vamos falar sobre música no rede social falida Facebook. E o nosso... Continuamos crescendo lá. Inexplicavelmente. É isso. Eu posto é um uma vez fenômeno. por semana. É um fenômeno. É um É um fenômeno. fenômeno mesmo. O nosso site, vamos falar sobre música.com.br. Lá você vê tudo que já foi feito, os convidados, tudo fica bem por dentro. E apoia a gente no nosso Padrim, pra gente comprar o vinho do Kleber aqui, né? Porque tá difícil. É isso. padrim.com.br/podcastvfsm. Você vai ver todas as contrapartidas, qual que faz mais sentido pra você. Então, apoia a gente, vai ajudar bastante. E é isso. E a gente tá no Spotify, Deezer, Google Podcast. Segue a gente lá no Spotify, tem todas as playlists, tudo. E ajuda bastante também a gente ter esse número por lá. Então é isso. Um beijo, Fechou. né? Um beijo, Marcela. Muito Um obrigada beijo. pela sua presença. Obrigadíssimo pelo convite, adorei, gente. Adoramos. Muito Demais. obrigada mesmo. E até semana que vem, Desculpa gente. qualquer coisa, gente. Desculpa qualquer coisa. Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Nick Silva.